Erros de negociação. O fato da gente pagar muito caro por não conhecer os nossos pontos cegos. E não tem jeito, você não conhece, você não tem um método que te identifica, que te mostra onde você está errando o tempo todo, você vai ficar pagando caro. Por quanto tempo eu me esforçava absurdamente, eu tinha uma força de vontade assim de gigante, mas não tinha resultado. Sucesso não é sobre força de vontade. Não quer dizer que não seja importante, não quer dizer que você não tenha que ter. Sucesso é sobre inteligência estratégica. Muito mais inteligência estratégica do que força de vontade. Acredito que vocês já tenham força de vontade e isso vai com certeza turbinar, desde que você tenha direcionamento através de protocolos estratégicos. Então tudo que eu quero para o dentista hoje, como justiça, é que ele trabalhe menos e tenha um faturamento maior. Eu não quero que ele não trabalhe, eu não quero que seja uma vida fácil, tipo não tenho que fazer nada, não. Eu quero que você escolha quanto trabalhar e a partir disso escolha quanto ganhar. E aí você tem uma vida justa. A nossa profissão dá para fazer isso, a gente tem uma profissão maravilhosa, a gente tem riscos, a gente lida com uma série de coisas. E é mais do que justo ter um caminho que valorize todo esse nosso esforço, a nossa competência, a dedicação para o paciente. Eu vou reforçar um conceito que eu falei, vou trazer um conceito que eu não falei e agora a gente vai trazer algumas analogias de uma forma diferente para ficar mais claro tudo sobre negociação. Negociação é uma estratégia planejada para obter informações com o objetivo de influenciar comportamentos. André, o que é influenciar comportamentos? É conduzir o paciente para o fechamento do contrato. Essa influência ela é legítima, ela é íntegra. Não é convencer o paciente a qualquer preço. Não é isso negociação. Daqui a pouco vocês vão ver o outro conceito, vai ficar mais claro ainda. Agora, se você não tem informações, você tem muito mais dificuldade de influenciar comportamentos. Se só você tem as informações do tipo, eu sei como negociar. Negociar é sobre fazer alguma coisa depois de escutar. Anota essa frase aí também. Negociar é sobre fazer alguma coisa, quando eu falo alguma coisa é ou falar uma frase, ou fazer uma pergunta, ou reagir depois de escutar. Então quando eu falo obter informações, eu estou querendo dizer que você tem que fazer perguntas, escutar essas respostas e usar essas respostas na condução da sua conversa. Essas perguntas acontecem durante a apresentação ali inicial da consulta inicial e principalmente antes até de você conhecer o seu paciente. Aí você tem um conjunto de informações ideal para conduzir o paciente para qualquer plano de tratamento, construindo nele senso de prioridade. É muito importante a gente entender todos esses princípios. Quando a gente foi na graduação, quando a gente faz curso de pós-graduação, os professores nos mostram a importância de um planejamento. Por exemplo, a importância de uma anamnese. A anamnese serve muito para eu descobrir tudo sobre a saúde do paciente, para eu saber o que eu posso fazer. Imagina você não descobrir que ele é alérgico à amoxicilina e prescrever amoxicilina, penicilina. Caramba, olha o risco que você está correndo simplesmente por não fazer uma pergunta. Então imagina, pega esse exemplo do risco de uma alergia forte, do risco literalmente quase que letal, dependendo da situação, e que você poderia estar correndo simplesmente se não fizesse uma pergunta. Esse é o tipo de erro que o dentista comete. Esse é o tipo de situação que ele paga o preço por não conhecer os pontos cegos. Ou seja, você poderia estar de um tamanho muito maior se você dominasse os seus pontos cegos. Só que hoje eles são cegos. No seu modelo de trabalho hoje ninguém está te ensinando. E eu quero te mostrar os seus pontos cegos para a partir do momento que você identificar, você não mais ter problemas com eles. Uma outra frase sobre negociação para a gente começar a entender o que significa isso dentro da nossa rotina. Negociar é conduzir uma pessoa para mais perto do sonho dela, de tal forma que ela sinta tão grata que ela te indique para mais pessoas. Olha que conceito bacana. Negociar é conduzir uma pessoa, no caso nosso paciente, para mais perto do sonho dela, de tal forma que ela fique tão grata, tão feliz, tão completa, que ela saia espalhando essa mensagem. Entende o que é negociar? Não é sobre convencer é sobre conduzir a pessoa para mais perto dos sonhos dela.
normalmente essa condução passa pelo movimento de afastar essa pessoa dos medos e pesadelos dela. São dois movimentos que acontecem em uma apresentação de plano de tratamento. A oferta do plano de tratamento é alguma coisa que aproxima as pessoas dos sonhos, dos desejos, das vontades dela, ao mesmo tempo que afasta dos medos, dos pesadelos e das angústias. Olha que interessante eu entender isso. Por que é interessante? Porque nada do que eu acabei de falar é técnico. Ninguém tem um sonho de fazer uma restauração. Ninguém tem o sonho de colocar lente de contato. A André, ela falou, ela está com o sonho de colocar lente de contato. Gente, tem umas coisas que a gente precisa entender. Ela não quer colocar lente de contato. Ela quer a transformação que a lente de contato vai trazer para ela. O sonho dela não é fazer a aplicação de toxina botulínica. O sonho dela é o resultado que a toxina botulínica vai trazer para ela. Ninguém tem sonho de ir lá ficar recebendo agulha, de ir lá ficar sofrendo no nosso consultório, porque de verdade não é a coisa mais legal do mundo quando você está lá de boca aberta ou de boca fechada, enfim, entende? Então negociar é sobre aproximar as pessoas dos sonhos. Lembra disso, por mais que ela verbalize na sua frente, o meu sonho é fazer toxina botulínica. Meu sonho é ter lente de contato. Meu sonho é fazer implante. Não, não é. Isso é o jeito que ela entende o sonho dela. Por isso que a gente precisa dessas habilidades complementares, dessa sensibilidade para saber qual é o sonho dela. O sonho dela é ficar mais bonita. O sonho dele é sentir mais jovem. O sonho dela é mastigar com segurança. O sonho dele é acabar com o constrangimento daquela falha que ele se sente mal. O sonho dele é pegar um emprego. O sonho dela é casar. É isso que a negociação oferece para o paciente. E se eu não tiver clareza disso, eu fico vendendo faceta, resina, clareamento, implante, protocolo. Isso não é o sonho. Se não é o sonho e você colocar como regra, como fator principal da sua negociação, o que vai acontecer? Você vai afastar essa oportunidade do paciente, ou você vai ter menos força, pontos cegos, compromete o seu faturamento, é inimigo da sua qualidade de vida. O que não poderia faltar em uma negociação, no seu ponto de vista. E agora vamos entrar para uma parte mais técnica. Você está lá com o paciente de fato. O que não poderia faltar em uma negociação? Conta aqui para mim, nós vamos pegar as suas informações, as suas colocações aqui, construir um movimento de conteúdo aqui baseado na realidade de vocês e daqui a pouco eu vou falar sobre 3 erros muito clássicos que o dentista tem cometido. Legal? Ouvir o paciente. Ai, Regina, que legal. Ouvir o paciente. Regina, eu queria escrever 10 vezes ouvir o paciente. Agora, olha só que interessante, gente, vou pegar só o seu caso para a gente conversar. Ouvir o paciente, eu poderia falar aqui literalmente 1 hora sobre o que é e quais são as formas de ouvir o paciente. Primeiro eu quero te parabenizar e falar que eu concordo 100% com o que você está falando. Eu gostaria muito que mais pessoas contribuíssem para que essa construção de inteligência coletiva ficasse ainda mais forte. Então ajuda aí a Regina nesse movimento que ela começou sobre o que não pode faltar em uma negociação. Vamos lá. Ouvir o paciente, Regina, e todos que estão aqui presentes, diz respeito a ações de fazer perguntas. Olha só que interessante. Diz respeito a ações de fazer perguntas e, eventualmente, com integridade, investigar alguma coisa sobre ele, que pode ser através de perguntas, que pode ser através de redes sociais que são públicas, que ele posta lá publicamente para qualquer pessoa ver. O que eu estou querendo dizer? Ouvir o paciente diz respeito a conhecê-lo no maior nível de profundidade, ou melhor, em um nível de profundidade tal que você consiga construir uma apresentação de plano de tratamento cuja essa apresentação seja exatamente o caminho para ele se aproximar dos sonhos dele. Olha só que interessante, com uma ideia a gente começa a enxergar um monte de possibilidades. Então ouvir o paciente é sim fazer perguntas ali, perguntas abertas, preferencialmente não perguntas de sim não, tem todas as perguntas tudo lá no protocolo, no roteiro. Você faz perguntas, as respostas dos pacientes te conduz para construir uma oferta que tem a ver com ele.
O paciente compra pelo motivo dele, não pelo nosso. E eu não sei o motivo dele se eu não perguntar. Muito show, Regina, obrigado aí pela contribuição. Clareza das minhas propostas para realizar o sonho do paciente. Olha só que legal, a Lena trouxe uma fala aqui muitíssimo importante. Clareza, Lena, na minha opinião, tem muito a ver com ouvir o paciente. E quando eu consigo conectar, eu conto histórias que têm a ver com o paciente. Cada vez mais eu fico convicto que as histórias podem transformar qualquer história na odontologia. Qualquer história. Por quê? Porque é a forma que mais conecta. Quanto mais há conexão, mais chance tem do paciente querer te ouvir e querer seguir a sua recomendação. Ontem eu conversei rapidamente com uma colega e ela é de Campinas. Não sei se ela está aqui, a Vanessa. E foi muito legal. Quando ela falou assim, sou de Campinas, eu falei, nossa, que legal. A minha história na odontologia começou aí. Eu fiz o primeiro curso de implante na CDC, eu trabalhei na rua Barão de Jaguara, eu morei no bairro tal, eu frequentava esse lugar, eu fazia isso. E era muito legal que ela olhava assim, começou, tipo, sabe, eu não sei se a Vanessa tá aí, não sei se ela percebeu isso. Eu comecei a falar do mundo dela, porque ela sabia o bairro que eu morei, certamente conhece alguma coisa lá. Ela conhecia a instituição que eu me formei, ela sabia alguma coisa lá. O que acontece? Eu entrei no mundo dela, a gente ficou amigo. Dali pra frente, tudo que eu falasse, ela estaria muito mais atenta. Por quê? Porque a gente está falando de um mundo em comum. Tem uma das coisas muito poderosas que a gente ensina no Legatum, que é como construir conexão com coisas em comum com I, em comum com E. Gente, isso é o poder. E isso já muda totalmente a forma como o paciente vai te escutar, vai lidar com você. Não se assuste, depois que você aprender algumas coisas do protocolo sobre o não verbal, aquele paciente que está assim, ó, perna cruzada, totalmente fechado no seu consultório, com uma pergunta ele faz assim, ó. E começa a te dar atenção total. Ele se abre completamente. A gente aprende lá no método como ler de alguma forma alguns gestos ou o que alguns gestos quer trazer pra gente. Em média, na regra, quando o paciente está completamente fechado, ele está fechado é para a sua proposta. Ele está se sentindo relativamente acuado, ele está se sentindo com medo. À medida que você vai falando algumas coisas, do jeito que você vai falando, o paciente vai se permitindo. Entende? Isso vem, vários desses estudos, vem de muito tempo atrás, quando você tinha que proteger verdadeiramente órgãos vitais. Agora você não protege mais só órgãos vitais, você protege da palavra. Né? Antigamente, quando as pessoas saíam para caçar, elas tinham muito medo que o lobo mordesse a jugular deles. Por isso é muito comum, quando você se sentir ameaçado de qualquer coisa, sem lobo, você colocar a mão no pescoço. É um instinto de proteção. Então, à medida que você fala, você causa uma reação no paciente. Quando você consegue entender essa reação, você muda o que você fala. E aí você vai moldando para ele receber a oferta de tratamento, didaticamente agora nesse momento. Tudo que eu falei é verdade verdadeira. Agora essa é didática, tá? O ideal seria se o seu paciente recebesse a proposta de tratamento assim, ó. Não sei se vocês estão vendo aí, porque o Instagram, ó, assim, ó. O ideal seria, didaticamente, ele tá assim, tipo, fala tudo que você tá falando, eu quero ouvir, tô aberto totalmente, tô inclinado para você, quero te ouvir, tá fazendo sentido, entende? Só que nada disso aconteceria se eu não escutasse, se eu não conseguisse conversar com o paciente com clareza. Eu lembro de um aluno nosso que vendeu um plano de tratamento usando analogias de panela de ferro ou panela de barro versus uma outra panela lá. E como que ele fez isso? A paciente chegou para vender uma panela que tem um monte de características lá boa e ela falou de um monte de coisa ruim que tem na outra. Ah, porque a outra pode te dar câncer, a outra isso, a outra aquilo. Falou uma série de coisas. Na hora dele vender o tratamento, mais ou menos ele falou assim, olha, não fazer esse tratamento é como comer todo dia naquela panela que dá câncer. Pronto, ela fechou. Por quê? Porque para ela já entendeu tudo. E aí, quando você tem o argumento certo, onde você sabe escutar, às vezes basta. Você não precisa ficar lá 1 hora negociando. Ela já entendeu. Porque ela domina esse processo. E aí, teve um outro que vendeu para um mecânico. Eu não entendo muito de mecânica não, de carro, sei mais dirigir, mas o que tem lá no motor não domino muito não. Mas eu sei que ele usou termo técnico, mais ou menos assim, não é esse exemplo, mas só para entender. Imagina se no filtro de tal colocasse 3 pedras. Coisa assim. E aí você fosse viajar com toda a sua família. Numa estrada XYZ. Ele conseguiu criar todas as conexões. Como é que você acha que você ia chegar do outro lado? Eu falei, não chego. Com certeza o carro ia fazer isso e isso. Pois é, essas 3 pedras é exatamente o que você tem aí na sua boca.
Acabou, fechou. Por quê? Cara, ele já visualizou no mundo dele, na percepção dele, tudo que vai acontecer. Ele não precisa mais nada. Agora é formalidade, é forma de pagamento. Entende? Negociar, de novo. Negociar é conduzir uma pessoa para mais perto do sonho dela. Só que à medida que a gente aproxima do sonho dela, a gente afasta dos medos e pesadelos dela. E aí isso é sensacional. Isso é ciência, isso é previsibilidade. Quanto mais você pratica, mais você consegue fazer com maestria. Quanto mais maestria você tem nesse processo, mais qualidade de vida, mais faturamento, menos necessidade de horas trabalhadas. Não é sobre você estar satisfeito ou não estar satisfeito. Eu não estou falando disso, porque isso é você que avalia, não sou eu. Eu estou falando de ter um faturamento muito além do que você imagina, inclusive para ajudar um monte de gente que não tem oportunidades, nesse momento, por exemplo, de comprar comida que seja. Eu sei que esse é o meu propósito, mas isso para mim faz muito sentido. Quanto mais eu cresço, mais eu tenho a oportunidade de ajudar outras pessoas. E naturalmente mais protegida está minha família, mais segura, mais confortável está minha vida. Só que não é só sobre você. O que eu estou querendo trazer não é só sobre o seu nível de satisfação. É sobre a sua oportunidade de viver uma missão de contribuir muito mais. Legal? Então vamos lá. O que é importante entender? O que negociação não é? Não é sobre dar desconto. Nem tampouco alcançar um objetivo individual. Negociação tem objetivos muito além dos seus. Vai ganhar mais dinheiro, pode ficar tranquilo, mas se liga no propósito, se liga em aproximar o paciente do sonho dele, se liga em afastar o paciente dos medos dele. Negociação é sobre envolver tudo isso. A sua equipe, ontem a gente falava de engajamento, negociação é sobre estratégias de finalidade coletiva. Muito legal, acabei de criar isso aqui também. Negociação é sobre estratégias com finalidade coletiva, todo mundo ganha. A odontologia ganha, o dentista ganha, o paciente ganha, a equipe ganha, as famílias ganham e a comunidade ganha. E isso é o modelo ideal, na minha opinião, de odontologia. Isso leva a gente para um outro astral, para um outro patamar, e isso é muito legal de verdade. A melhor forma de negociar é entender o fluxo do paciente no consultório. Até aí está tudo bem. Agora só, imagine que o primeiro contato do paciente seja subir as escadas de um toboágua. Para quem já foi em toboágua, vai entender perfeitamente. Para quem nunca foi, se esforce para imaginar como seria. Uma escada onde tem lá como é que eu falo? Um toboágua, acho que toboágua todo mundo entende, né? Aquele escorregador grande, independente do jeito de volta, se reto, independente. Naquele escorregador, lá no comecinho, tem um fluxo de água que sai. Aquela água tem como objetivo permitir que a pessoa deslize e o objetivo final é chegar numa piscina. Eu sei que tem outros toboáguas que não chegam em piscina, mas vamos colocar piscina. Então o que é negociar? O começo da negociação é subir as escadas. Primeiro contato do paciente. Contrato assinado é chegar na piscina. Negociar é tudo o que acontece entre um e outro. Até aí eu acredito que ficou legal esse entendimento, né? Espero que a minha analogia tenha feito sentido. Para quem já foi em toboágua, principalmente para quem já foi várias vezes, para quem como eu, quando ia, gostava de adrenalina, gostava de velocidade, naturalmente você começava a perceber como que você ganhava velocidade no toboágua. A sua roupa te ajuda ou te atrapalha a ganhar velocidade. Entender do fluxo da água que ela está passando ali te ajuda ou te atrapalha. Entender sempre ajuda, né? Não respeitar o fluxo da água pode te atrapalhar. Não entender de tudo isso que eu estou falando em toboágua pode inclusive te machucar. Eu quero que vocês vão entendendo isso para o toboágua e tudo isso vai valer para a odontologia. E quando eu começar a falar dos erros, deixa eu ver o tempo aqui. Quando eu começar a falar dos erros, vocês vão perceber que esses erros são os pontos do toboágua que te impedem de ter a melhor experiência. Então vamos lá. Se você for de camiseta, uma camiseta comum de algodão no toboágua e deitar no toboágua, a chance de deslizar é muito menor. Porque o atrito com a superfície lá, a fibra de vidro, se eu não me engano, dificulta. Se você se posicionar da forma errada, lá tem toda uma posição segura que você coloca, você tem mais chances de se machucar. Olha só que interessante. Se você se posicionar da forma certa e você tirar da superfície o contato com a roupa, você desliza em muito mais velocidade.
que eu estou falando? Eu quero pegar isso aqui para negociação. São erros. Então o erro do toboágua é a roupa inadequada. O erro do toboágua é o fluxo de água. Desculpa. Talvez o fluxo de água esteja insuficiente. Só por isso você vai se machucar, você vai queimar. Eu já ralei em toboágua, porque como eu queria altas adrenalinas, eu conseguia uma velocidade legal que eu saía do fluxo de água e eu ia aonde? Na parte seca. E aí as costas assim, ó, ralava total, aquela ardência gigante quando caía na água. Mas naquela época aquela dor nem parecia incomodar tanto assim. Mas entende? Eu saí do fluxo, eu saí do movimento ideal. E aí lá não tinha água, porque a água não vai lá na curva como eu iria. Então, quando eu fazia isso, eu tinha problemas. Agora, eu quero que vocês entendam esse contexto e a gente vai para a odontologia. Só para eu ficar tranquilo aqui, entendeu o contexto? Subir, primeiro contato, cair na piscina, contrato fechado. Tudo que acontece de lá de cima até embaixo é uma negociação. Nessa negociação, à medida que você respeita o fluxo normal das coisas, entende como são as coisas, não queira inventar, você tem mais chance de ter resultado. Na minha percepção, a maioria dos cirurgiões dentistas tem toboáguas quase que sem água. Eles estão vencendo na raça, comparado ao que poderia ser. Entende? Eu não estou aqui julgando o seu nível de negociação. Eu estou afirmando que é possível botar uma água no seu toboágua e fazer você negociar valores muito maiores, de uma forma muito mais rápida, muito mais saudável, sem chance de se machucar. É só isso que eu estou falando. Ontem à noite, quem estava com a gente ontem à noite, ouviu muito o Matheus falar aqui na nossa live. O Matheus, que é esposo da Ariane. Quando o Matheus e a Ariane conheceu o nosso método, a Ariane estava grávida da Júlia. E ela estava há poucos meses de ganhar a Júlia. E isso significa que ela já tinha diminuído ou estava diminuindo a sua carga horária no consultório. E aí a história deles, de uma forma resumida, eram dois dentistas, dois cirurgiões dentistas que tinham determinado faturamento e que naturalmente ia ter uma queda por dois motivos. Primeiro, porque a Ariane ia parar 100% de atender durante um tempo, porque além de dar à luz a Júlia, ela tinha que cuidar do Arthur. Então ela tinha duas crianças pequenas em casa para cuidar. E além disso, o Matheus continuava sendo pai dessas crianças. Então ele também precisaria dedicar lá como um bom pai que o Matheus é para casa. O que esperar do faturamento onde você tem duas pessoas que trabalham muito parecidos, a carga horária muito parecida e complementam o valor total, onde uma vai sair totalmente de cena e a outra vai sair, não sei exatamente qual foi o percentual de saída do Matheus, porque eu não tenho esse número, então não posso falar. Eu sei que ele falou, André, eu tinha que dar mais cuidado em casa. Então imagina qual que é a perspectiva do faturamento desse casal. Muito próximo, mais próximo ainda da Ariane dar luz à Júlia, a secretária deles deixou uma torneira aberta no prédio. Isso de um dia para a noite. Eu não tenho exatidão do que eu vou falar, mas ou inundou 2 salas ou 2 andares, não sei. Eu sei que teve andar para baixo, eu sei que teve um caos envolvido nisso. Eles estavam passando por desafios dentro desse contexto. Lá da odontologia, inclusive perspectiva financeira muito ruim. Aí aconteceu esse cenário. O que se espera disso? Se espera tensão, se espera caos, se espera o Zeca Urubu falando tudo para você. E o que foi mais legal de tudo isso? Vou resumir a história. O Matheus sozinho, eu até arrepio porque eu lembro dele contar essa história, sozinho, sem a Ariane que estava lá sendo mãe, uma belíssima mãe inclusive, conseguiu manter o faturamento da casa. Ou seja, o faturamento de 2 por 1 dividido por alguma coisa, diminuído alguma coisa. Por quê? Porque eles aprenderam a construir o fluxo do toboágua. Aprendeu a construir esse fluxo, gente, é repetir. Imagina você, quando demorou um pouquinho talvez para aprender a fazer uma restauração, hoje em quanto tempo você leva? Eu lembro nas minhas primeiras aulas de amálgama, eu achava que aquilo endurecia muito rápido. Depois, no final, você fica, caramba, vamos, parece que você queria pôr foto ali. Você começa a construir habilidade. Cada modelo de técnica de negócio tem uma curva de aprendizado. Normalmente, o nosso método, essa curva é muito rápido. Muito rapidamente você consegue ter resultado. E o resumo da história é, hoje eles batem metas, batem recorde da vida e ainda doam cestas básicas para minha alegria. Então, já teve dezenas de famílias aí sendo beneficiadas pelo sucesso deles. Tudo indicava viver o pior cenário. Por isso que eu estou insistindo com vocês. O que está acontecendo agora a nível mundial não é suficientemente forte
para comprometer os resultados da sua odontologia hoje. Eu não vou falar nas 3 primeiras semanas, que de verdade eu acredito que quase todo mundo fez um lockdown mesmo, foi muito assustador. A partir de maio a gente já tinha autonomia. Junho então, onde a gente conhece a biossegurança, por mais polêmicas que ainda tem algumas linhas, nós temos total autonomia de nos proteger o paciente, mostrar isso para o paciente a ponto dele voltar para o consultório. Isso é tão verdade que todos os dias praticamente a gente tem resultados expressivos dos nossos alunos nos grupos aí das turmas. E recorde de venda em maio, recorde de venda em junho, na metade do mês, isso está acontecendo. O que significa isso? Negociação. Aprender a ouvir, como vocês falaram aqui, ter clareza no processo, disciplina na aplicação e fazer o que tem que ser feito. E agora eu vou mostrar aqui para vocês 3 erros que muitos estão cometendo. Antes disso, eu separei aqui o que a história do Matheus nos ensina. Isso é muito legal aqui. Ontem preparando, eu estava inspirado e eu gosto muito do Matheus e da Ariane. Eles, depois disso, ganharam um desafio, passaram um fim de semana aqui comigo, veio para o pódio, veio para a clínica, foi para minha casa, a gente fez churrasco, eu conheci o Arthur e a Júlia, foi super divertido, então eu acabei construindo um carinho um pouco maior, porque a gente teve esse nível de intimidade. O que essa história nos ensina? Não é a condição ideal que vai te fazer ter os melhores resultados. Tem muita gente que quer justificar a ausência de resultados por algum nível de adversidade. E eu vou te falar, não existe condição ideal para ninguém como regra. Então não espera a condição ideal para você ter a vida de seus sonhos. Você constrói a vida dos seus sonhos apesar da condição não ser ideal. Segundo ponto, não é trabalhando mais que você vai ter um faturamento maior. Eu não estou falando que quem trabalha mais não pode ter, mas não é uma condição. André, agora eu vou trabalhar 2 horas a mais porque eu estou passando por esse problema, então eu vou ganhar dinheiro. Não. Você pode trabalhar literalmente 2 horas a menos e ganhar muito mais. Porque não adianta você trabalhar 2 horas a mais se o problema é no fluxo da água do seu tubo a água. Não adianta. Você pode ficar lá o dia inteiro que você não vai deslizar. Precisa rever alguma coisa lá de encanamento, de água, para sair mais água. Não adianta você querer deslizar no tubo a água se a sua roupa é inadequada. Não tem o que ser feito. Entende? Você tem que mudar a roupa ou tirar a roupa, colocar a roupa ideal. Então é muito mais inteligência do que esforço que o motivo, a causa de você construir resultados cada vez melhores. E terceiro, aplicar protocolos estratégicos é um caminho seguro para você aumentar seu faturamento ainda que esteja passando por condições adversas. E eu sei muito do que se passa na cabeça de vocês. Porque quando eu falo que ainda de condições adversas, tem gente que pensa assim, André, mas o meu público é C e D, não tem como eu fazer isso, está só na sua cabeça. Eu tenho N alunos de público C e D que aumentou mais de 100% da tabela. É sobre percepção de valor. Fica parecendo estranho agora, mas é real, é a ciência que explica isso. As pessoas investem onde há percepção de prioridade, onde há senso de prioridade. Pode ser o público que for. Pode ser o público que for. O público C e D, às vezes, tem telefones melhores que os nossos. Tem pacientes que têm internet melhor, tem uma televisão melhor, tem carro melhor. Por quê? Porque aquilo é prioridade. Quantas vezes você já viu ou ouviu histórias de falar assim, nossa, eu não posso fazer esse tratamento porque eu estou pagando as parcelas do meu iPhone, porque eu estou pagando a parcela do meu telefone, porque eu estou pagando parcelas não sei do que. Olha só, e quando você fala, cara, isso aqui pode te matar, isso aqui só faz você conversar com as pessoas, a sua percepção é o que é mais prioritário na vida. Eu não estou aqui para julgar, eu só estou te falando que as pessoas vão comprar aquilo que é prioridade para elas. E se a iPhone, se a Apple, que eu respeito super as estratégias dela, coloca na cabeça das pessoas que ter um iPhone vai mudar a vida delas, elas vão lá e fazem fila. Olha só que louco. A Apple faz as pessoas fazerem fila para conseguir um aparelho sem dar desconto, sem ser o menor preço do mercado. É um aparelho de telefone que liga, que tem o WhatsApp, que tem outros aplicativos e tudo mais. Mas como ela constrói essa oferta, como ela consegue colocar na cabeça da pessoa a ideia de que aquilo ali vai aproximar das coisas que faz sentido para ela, as pessoas fazem isso. Tem gente que fala assim, André, mas eu não tenho como fazer isso porque eu não tenho títulos de especialização.
Entenda que 80% do seu faturamento não depende da sua parte técnica. Ter títulos de especialização importante é imprescindível para você dar segurança para o seu paciente, para você entregar o melhor da sua odontologia, para você se sentir pleno na realização técnica. Eu recomendo que você se torne cada vez melhor tecnicamente, mas é importante equilibrar a parte técnica com a outra parte. Senão você vai ser igual eu, que tinha 4 especializações e estava falindo. Não fazia sentido, tamanho investimento. Centenas de milhares de reais investido e dívida no final das contas. Entende? Então você tem que ser bom dentista? Claro que tem. O paciente merece a melhor técnica, é justo. A gente jurou isso, acho que foi com a mão direita, não sei, né? A gente jurou isso lá. Só que a gente também jurou, deveria ter jurado pra gente, que a gente teria uma vida justa. Uma vida de um relativo conforto, uma vida de liberdade, não uma vida de privações. Então cuidado com a ideia de acreditar que o seu currículo está impedindo você de ter resultados melhores. E um terceiro ponto que eu vejo os dentistas também se justificarem é porque o seu consultório está em periferia. Não tem problema. De acordo com o modelo de transformação que você gera, a pessoa vai no seu consultório. Não é sobre onde está o seu consultório, é sobre quem você é e o que você faz no seu consultório. E eu estou falando isso, gente, baseado em um monte de histórias de periferia que tiveram resultados extraordinários. Então, quando as pessoas entendem esse fluxo, o jogo muda. Então, muito cuidado com esses motivos que você acredita serem suficientemente fortes para não ter os resultados que você merece, tá bom? Agora então vamos para os erros aqui que eu acredito que você precisa entender e diminuir aí na sua rotina. Então a pergunta é, quais são as áreas secas do toboágua? O que te impede de deslizar agora dentro do contexto da odontologia? Primeira área, não ter uma jornada antes da primeira consulta que tenha um foco em conhecer o seu paciente. Obter as informações estratégicas certas para apresentar o plano de tratamento sob medida, de forma personalizada. Então, se você não tem uma jornada com esse objetivo, você está cometendo um erro grave, porque você está deixando dinheiro na mesa, você está deixando de ajudar mais pessoas, você está deixando de deixar pessoas mais encantadas. Quando o seu paciente, por gratidão, olha só que interessante, quando o seu paciente, por gratidão, encanta com você e indica outras pessoas, ele se sente melhor. Então você, se não fizer isso, você está privando o seu paciente de se sentir bem. Não tem nada melhor do que você sair daí falando de uma experiência legal que você viveu e contando para outras pessoas. Então quando você não tem essa jornada, você está se privando disso e privando o seu paciente disso. E eu diria que nem você e nem ele poderia deixar de viver isso. Então anota esse ponto, precisa de uma jornada com objetivo claro, de ter as informações certas para apresentar um plano de tratamento que aproxime o paciente do sonho dele. Segundo, não explorar os 5 sentidos do paciente. Tem que explorar os 5 sentidos em todas as negociações. E a odontologia nos permite fazer isso com uma maestria, com uma destreza muito legal. Nós somos emoção. 85% da nossa decisão vem do sistema límbico, vem do sistema reptiliano, é emocional. 15% é racional, que vem do neocórtex. Então eu preciso embalar a minha apresentação explorando os 5 sentidos, tato, visão, olfato, 5 sentidos, paladar, eu preciso explorar os 5 sentidos. Se você não tem um plano estratégico, pontual, para explorar cada um deles, você está perdendo dinheiro. Você está tendo que trabalhar mais para ter o resultado que você está tendo. E você pode trabalhar menos tendo ferramentas que te ajudam. Entende? Quem já foi naquele aeroporto que tem uma esteira, não a esteira de esteira rolante, é uma esteira rolante, mas não é de um nível para o outro, é só de um lugar para o outro. Você está lá andando, de repente você entra na esteira e ela te leva. Então, o seu nível de esforço naquele momento, ele é mínimo, mas ainda assim você está sendo conduzido para o lugar onde você quer chegar. É disso que eu estou falando. Entende? Isso serve também para uma escada rolante, né? Você está ali e ela está te levando. Você pode até se esforçar um pouquinho mais rápido, dependendo da circunstância, pode, mas se não fizer nada, só concentrar em não colocar o pezinho nas faixas amarelas e ter cuidado para não se esbarrar e eventualmente se machucar, você vai chegar do outro lado. Existe método que vai fazer isso com o seu faturamento.
Quando você respeitar o processo, você vai ter um mínimo de esforço e um máximo de resultado. E é isso que eu quero para você. Então, cuidado de avaliações sem planejar e explorar os 5 sentidos. E um outro ponto que para mim também é crucial, que muitos ainda erram, muitos mesmo ainda erram, é não ter uma história para você contar nos primeiros 5 minutos, onde essa história vai ser determinante nos últimos 5 minutos de conversa. Então, quando você está com o paciente, você cumprimenta ele do jeito certo, e na primeira oportunidade, em 5 minutos, não é uma história de 5 minutos, às vezes a história é de 1 minuto, às vezes a história é de 1 minuto e meio, às vezes até de menos, mas a história que você conta nos 5 minutos, ela é muito forte, ela é muito influente na decisão final dos últimos 5 minutos. Então, quem não conta essa história, com certeza está como se fosse no exemplo da escada rolante, a escada está descendo e você quer subir. Tamanho para mim a importância e o impacto de uma história certa nesse tipo de situação. Então eu trouxe aqui 3 erros que eu vejo muitos cometerem e eu espero que você cada vez mais com clareza escolha não cometê-los. Não cometê-los é escolher ter o toboágua perfeito, não escolhê-los é entrar na esteira que vai te levar para o outro movimento, não escolher cometer esses erros é ter um fluxo natural onde o paciente tende a fechar o seu plano de tratamento. Legal? Como assim uma história? Mayara, uma história que ancora, que evidencia lá na frente o sinal, o senso de prioridade. No nosso protocolo a gente dá várias histórias, inclusive eu dou o link da história, você lê a história e conta essa história, tá bom? Por exemplo, no paciente de reabilitação. Tá bom, no paciente de reabilitação, vamos lá, Mayara. Primeiro eu tenho que entender do paciente, o ideal é que eu entenda para construir essa história, né? Uma das histórias que a gente contava muito era sobre a barragem de Brumadinho. Então olha só, lembra daquele contexto todo que aconteceu? Aquilo provavelmente aconteceu ou teve mais chance de acontecer porque antes de acontecer tinham trincas que ninguém olhava e antes dessa trinca tinha um planejamento preventivo que ninguém fazia. Se ao identificar as trincas tivesse tido uma ação específica, não teria tido aquela avalanche. Então, em um paciente de reabilitação, você pode justificar alguns diferenciais seus que previnem a possibilidade disso acontecer. Quando ele entende a história, que aquilo aconteceu por conta desse tipo de falhas ou que isso poderia ter sido evitado, caso alguém tivesse um planejamento preventivo, ele tende a fechar a reabilitação. É muito além disso, mas o que eu quero dizer é, ele tem que ter clareza do seu diferencial associado ao futuro dele. Entende? A barragem de Brumadinho foi construída para suportar uma determinada força. E ela tinha que ter sido construída para isso. Eu não estou criticando o engenheiro, não, eu não sei exatamente o que aconteceu. Mas o que eu quero dizer, a sua reabilitação foi construída, ou deveria ser construída, para ter uma determinada força. Vamos imaginar que a reabilitação, todas as reabilitações, quando seguem determinados protocolos, que você vai explicar isso, né, dentro lá do campo semântico que a gente ensina, tem uma alta previsibilidade de sucesso e você ainda pode dar garantia. Olha só que interessante, você pode dar garantia porque o seu protocolo te dá essa alta previsibilidade. Quando você conta a história de alguma coisa que aconteceu, ou na odontologia, ou fora da odontologia, nesse momento a gente tem usado histórias fora da odontologia, que ele entende, que ele compreende, que precisa de princípios, ele começa a não querer buscar em outro lugar porque ele não sabe se tem esses outros princípios. Entende? Então, uma história em 5 minutos que deixa claro a importância lá na frente, quando você for entrar com a parte de apresentação, muda o jogo. Sem essa história, você tem um esforço muito maior. Ele só precisa entender que, se não fizer do jeito certo, com a pessoa certa, no tempo certo, tudo pode piorar. Ele precisa entender que uma mínima coisa, olha só, a gente tem usado hoje muito com os alunos o exemplo do corona. Eu não lembro agora exatamente o tamanho do corona, mas comparado à pontinha do fio de cabelo, parece que é, não sei se é 1/10 ou 1/100. Então, uma coisa desse tamanho está causando tudo isso. 1 milímetro na sua reabilitação pode causar tudo isso. A falta do planejamento da dimensão vertical lá pode comprometer todo o sistema estomatognático. Entende? Ele só precisa entender que algo mínimo pode causar algo máximo. Se ele compreendeu lá na sua apresentação, quando você fala de um detalhe, ele dá valor para esse detalhe. E aí a gente já tem várias histórias prontas que é simplesmente contar para o paciente e ele vai perceber, porque isso é verdade.
Pega essa do corona aí que está tão real e fala para o seu paciente. Qualquer coisa que você possa vender, de uma forma generalista, né? A gente tem como personalizar algumas coisas dentro de cada plano de tratamento, você pode usar isso. Já imaginou algo mínimo, invisível, matar aí centenas de milhares de pessoas, causar um caos no mundo inteiro? Na odontologia não é diferente. Tem uma coisa mínima que pode destruir a sua boca. E faz silêncio quando você quer que o paciente entenda o que você está falando. Nos nossos protocolos a gente valoriza mínimos detalhes. Pra gente, 1 milímetro é muita coisa. Eu já vendi vários implantes falando em milímetros, da importância do milímetro. Cirurgia de terceiro molar é 1 milímetro que vai te causar uma parestesia ou não. Fez sentido, Mayara? Então, se eu não tiver, agora, entendi, ok, você entendeu e eu recomendo que você já faça. Agora, mais do que fazer é entender quais são os elementos que não pode faltar na história. Porque senão você está passando uma informação. A história precisa conectar. Então, tem que ter elementos que dão clareza a essa sensação que o paciente tenha, essa compreensão, essa conscientização. E aí ele vai fechar o plano de tratamento, porque é impossível, fica fisiologicamente inviável não fechar, porque para ele fez sentido. Você quer viver essa avalanche, você quer viver tudo isso? Não. Qual que é o caminho? O caminho é esse protocolo. Quando eu falo de protocolo, agora é o seu protocolo. E a gente te ensina a personalizar os seus planos de tratamento, para ele entender que só existe uma solução. A gente tem falado muito que essa apresentação, ela se torna irresistível e incomparável à medida que eu sigo todo o passo a passo. E a gente atualizou todo o nosso protocolo de encantamento depois de tudo isso que aconteceu aí no mundo. Então, é basicamente seguir o GPS. Legal? Bom, vamos lá. Deixa eu trazer aqui para vocês agora uma dica prática, né? Ontem a Carol falou de dica prática pra gente, foi muito legal. Depois eu ainda troquei mais umas mensagens para ela, a gente melhorou aquela dica ali a nível teórico, ainda precisa testar. Eu quero trazer uma dica prática aqui para você. Antes disso, eu queria dizer que existem várias perguntas abertas que conduzem para identificar os pontos individuais para usar na abordagem de cada paciente. Então eu preciso saber dessas perguntas, eu preciso aplicar todas elas, porque é esse ponto que inclusive vai te ajudar a selecionar a melhor história. Tem história de Brumadinho, tem história disso, tem história da bituca de cigarro, tem várias histórias da grama, né? Esses dias a Cristina Miura fez uma live com a gente, deu uma outra história legal aí pra gente. Tem vários contextos, só que não adianta você contar. Por exemplo, eu corri o risco quando eu contei a história do toboágua aqui. Por quê? Porque se ninguém nunca foi no toboágua, tem medo de água, não sabe como é que é, pode ser que não compreendeu bem. Agora, quando eu estou diante do paciente, eu não conto a história do toboágua, a não ser que eu descobri que ele adora toboágua. Aí eu vou lá e conto a história, e a história do toboágua é uma história que se eu souber que ele sabe, eu posso contar. Porque se ele numa conversa lá, ele falar, imagina o seguinte, cara, se fosse um toboágua à noite, no melhor lá, e não tivesse água, e de repente você pulou. Cara, você ia ralar um tempão. Imagina se fosse aqueles assim que não tem jeito, a gravidade vai levar mesmo. Você ia sair de lá só no osso, pelo amor de Deus. Opa, ele já entendeu que tem que ter alguma coisa que facilita a performance e o resultado dele. Ele entendeu. Eu pego essa alguma coisa que agora, nesse modelo do toboágua, é água, e encaixo dentro do plano de tratamento. Olha, a minha restauração, ela tem uma água dentro lá daquele contexto que faz com que você consiga chegar no seu objetivo. É água, não precisa falar canforoquinona, não precisa falar uma série de coisas técnicas. Ele tem que entender que é aquilo ali. Ele só precisa de um tratamento que tenha água. Ou a água na metáfora, na analogia, para ele entender. Pronto, ele não quer ralar, ele não quer ficar com as costas no osso. E aí ele compreendeu. Então olha só, perguntas abertas direcionam a gente para esse tipo de situação. Pré-anamnese direciona a gente para esse tipo de situação e isso faz toda a diferença no nosso negócio, tá bom? Então é importante exemplificar de forma clara, aqui já trazendo aqui uma dica prática, uma das coisas generalistas que eu falo que tenho, eu até que nem tanto, mas normalmente as pessoas falam que tem é falta de tempo. O que eu quero trazer para vocês de feedback é o seguinte: o plano de não tratamento compromete em que nível o tempo das pessoas, do seu paciente. Então a gente tem um ponto em comum aqui. Vamos colocar aqui, eu não tenho tempo, você não tem tempo, o seu paciente não tem tempo. Tudo que ameaça o seu tempo começa a ligar um sinal de alerta. Até aí tudo bem, a gente está caminhando junto na linha de raciocínio. Agora, quando você vai apresentar o plano de tratamento para o paciente, se ele não fizer
aquilo que você está falando, como isso vai comprometer o tempo dele. De forma específica. Coloca isso hoje na sua apresentação do plano de tratamento. Se ele não fizer a restauração agora, em tempo, só tempo por enquanto, como vai ser comprometido o tempo dele? Entende? Nós temos uma tendência a aproximar de coisas que valorizam o nosso tempo, que nos ajudam a otimizar o nosso tempo. E a gente tende a afastar quando fala assim, gente, hoje eu vou fazer um negócio 3 horas da tarde, eu não tenho tempo. Não, tu não tem o tempo, eu te perdi. Se eu não tiver um argumento muito forte para você estar comigo, eu te perdi. O seu paciente precisa entender que o que você oferece valoriza o tempo dele. E é só você falar isso dentro da parte lá que você sabe, quando não faz qualquer coisa na odontologia tende a piorar e esse pior tende a gastar mais tempo, coloca isso para ele que já vai te ajudar a negociar de uma forma melhor, tá bom? Para a gente encerrar aqui, fica essa dica prática. E eu convido vocês a estar comigo hoje às 19h47, onde nós vamos falar sobre valorização. Como os melhores dentistas conquistam sua verdadeira valorização. Então a gente vai trazer ainda mais conteúdos nesse contexto para que você equilibre aí cada vez mais o seu faturamento e a sua qualidade de vida. Tem uma oportunidade de você estar na lista de transmissão. O que é a lista de transmissão? É você receber no individual o filé de tudo que aconteceu em cada dia da jornada que começa semana que vem. Então, para você entrar no grupo, é só você escrever lá nessa postagem #protocolo360. Nossa equipe vai falar com você, vai te encaminhar. Começou ontem, hoje tem mais conteúdo, tem mais movimento. Algumas pessoas que estão aqui agora certamente já estão lá, já vai começar o movimento de tudo que a gente falou. Eu tenho certeza que vai ser uma semana super intensa. Então, terminando aqui, vai lá no Instagram, acho que são três postagens anteriores, tem uma foto minha, uma capa preta, escreve #protocolo360. Vamos nos comprometer em construir esse movimento de valorização, tá bom? Obrigado mais uma vez, conseguindo aqui encerrar, literalmente no tempo cravado, já vai aparecer os segundos aqui para mim. Um beijão